nascer, viver e morrer. Este é o ciclo disposto para a construção de uma identidade. Identidade que não é determinada em papel legal e atribui direitos cívicos, mas aquela encontrada no interior da pele que se habita. O quão feliz é o gozo de direitos e deveres na vida do cidadão, que, em seu labirinto interno, composto de paredes racionais e emocionais, ainda não encontrou a autobravura para plenamente absorver a si? A identidade em documento é um número, em vida é coragem e talento. Coragem para abandonar a imparcialidade em defesa daquilo que se acredita com o coração e se executa com a alma, que difere o existir de um indivíduo para o viver de um ser humano. Talento no apropriado ato de explicitar e lutar pela própria certeza, que para muitos pode nem fazer sentido, mas que por fim é compreendido por meio de resultados e respeitado após a segura resposta de sim, no questionamento da felicidade. Conquistar a identidade é o prazer de sentir o orgulho de apresentar o que se é e se faz. Sentimento proveniente ao superar o desafio da mutabilidade humana, que impõe a ação constante entre o nascer e morrer, para então devidamente viver e compor um único ciclo. Alain Moreira. Eu acho que eu não me descobri. Eu já nasci assim. Eu sou homem desde o útero da minha mãe. Só que com o passar do tempo você vai se aprimorando mais, se reconhecendo mais, né? Se sentindo mais à vontade para dizer o que você é, ao contrário do que as pessoas te dizem ser, né? Eu sempre soube o que eu queria ser. Só que aí teve aquele bloqueio da família, né? E depois eu vim pensando que eu queria ser o que eu era, só que minha família, na verdade meu pai, não permitia. Que eu acho que, se eu não me engano, eu acho que eu tinha uns 6 anos, 6 ou 7 anos. O caso do transgênero é diferente do caso do transexual ou da transexual. No caso da transgênero, como diz a palavra, como eu sempre explico para as pessoas, gênero, ou você é do gênero feminino ou você é do gênero masculino. Então, no transexual, é o sexo em trânsito, onde exteriormente a pessoa pode ser feminina ou masculina e continuar sempre com o seu sexo biológico. Já no caso da transgênero, não, porque a decisão de ser masculina ou feminina, você praticamente troca o de sexo para se adequar por completo. Então, minhas brincadeiras, não era nada de jogar bola, não era de pipa, nunca foi dessas. E sempre quando eu tentava, eu me machucava. Minhas brincadeiras eram totalmente outras. Eu brincava de casinha, de fazer comida e etc. E aí foi quando eu comecei a gostar de um menino. E aí eu acho que eu fui me perguntando por que meu irmão ficava com menina e eu não conseguia ficar com menina também, né? E também não conseguia, eu me lembro de um tempo que eu não conseguia andar sem camisa. Minha mãe dizia, esse calor, não sei o quê, e eu não conseguia tirar a camisa, eu só queria andar de camisa. Então, se eu me entendo quanto gênero feminino, a partir do meu gênero de entendimento, com quem eu me relacionar, eu vou ter a minha orientação sexual, né? Então, eu, enquanto lésbica, me entendo enquanto gênero feminino, me relaciono enquanto mulher. Então, eu sou homossexual, lésbica, né? Mas se eu sou uma mulher trans e me relaciono com um homem, a minha identidade de gênero é feminina e minha orientação sexual é heterossexual. Eu sou uma mulher que me relaciono com um homem, né? Então, é basicamente essa diferença, né? A identidade de gênero é como a gente se entende e a orientação sexual vai ser com quem a gente vai se relacionar. Choque para minha mãe, mas eu fui preparando ela aos poucos, dizendo, mãe, eu vou começar a fazer hormonioterapia. Ela, você é doido, você vai morrer porque você tem diabetes, e isso e aquilo. Aí já imagina como é mãe, né? Então, foi muito complicado, principalmente pro meu pai ser evangélico. Então, é um peso muito grande, né? Todo dia, na verdade. E na minha fase de pequena, não tenho muita coisa marcante não, porque graças a Deus eu sou uma pessoa, eu fui muito bem aceita pela minha família, apesar de vir de uma família de militares, meu pai e meus irmãos são da polícia.
Então, assim, para mim foi uma surpresa, porque geralmente as pessoas que trabalham, que tem um tipo de profissão como policial, por exemplo, né? Então a gente imagina que não tem uma cabeça tão aberta. Mas assim, eu nunca tive problema, nunca tive preconceito, nunca me senti nem mais ou menos na minha família. Eu sou uma família pequena de 5. Pensei, parei, e eu escutava sempre meu pai dizer à minha mãe que eu só podia ser o que eu quisesse, como ele, no modo dele falar, ele dizia se governar. Que eu só ia me governar quando eu completasse meus 18 anos e saísse de casa. Então, assim, eu fui esperando até eu completar uma certa idade. E quando eu completei a certa idade, eu botei aquilo na cabeça e disse, não, agora eu tenho que assumir o que eu sou, porque eu não vivia, eu não sorria, eu não falava. Raramente o povo escutava eu conversar. Na sala de aula também, eu terminei meus estudos direitinho. Nunca conversava, não gostava de apresentar trabalhos. Por causa disso, que eu vivia naquele mundinho, né, que a gente costuma dizer. Meu pai não me vê de barba. Quando a barba começou a crescer, minha mãe olhou, aí... Você ficou tão bonitinho, né? Eu cheguei, oi? Como assim? Mas meu pai não. Quando ele descobriu, foi uma confusão muito grande dentro de casa. E eu evito, entendeu? Eu evito. Ele fala às vezes, eu tento explicar pra ele. Ele paga às vezes de doido, fingindo que não sabe que eu tomo hormônio. Mas é muito complicado. A mídia hoje fala muito sobre a população LGBT. Antes, ela tinha medo, principalmente a Globo, né? Falar de LGBT, de usar um protagonismo do LGBT, até o momento que ela percebe. Agora também ela faz uma caricatura do gay, né? Ela faz aquela caricatura que ela percebe que aquilo ali dá retorno para ela. Entendeu? Então, hoje a gente vê, mas não é porque ela está fazendo uma coisa, não, porque aquilo gera polêmica, aquilo ali vai gerar. E acaba, há males que vêm para o bem, né? Acaba realmente ajudando um pouco, às vezes complica, mas acaba ajudando um pouco, colocando em discussão e visibilidade o segmento. As redes sociais, por exemplo, têm sido um ótimo meio de propagação de informações. Às vezes informações mínimas, de você diferenciar o que é um gay, o que é uma lésbica e o que é uma pessoa transgênero, para a gente pode ser mínimo, mas para a população está tudo no mesmo bolo. Aprender a diferenciar isso já é um passo para fazer com que as pessoas entendam o nosso mundo, né? Acho que esse é o grande papel que a mídia tem cumprido. Você não vê sair uma portaria na televisão dizendo que hoje em dia está saindo porque já expandiu e hoje em dia é normal. Mas antigamente, quando essa portaria do nome social saiu em 2004. Olha quando é que veio sair na mídia agora. Então a mídia não faz muita coisa, não. Eu acho que a mídia confunde as cabeças. Eu acho, porque, por exemplo, um exemplo é a menina, a Carol Duarte, que fez o papel da Ivana, né, que no caso é homem trans, assim, na novela, do que passou na novela, depois ela ficou com o menino. Então, quer dizer, depois que ela virou um homem trans, na parte sentimental dela, ela era homossexual. Então, assim, foi muito tudo de uma vez só. Eu acho que devagarinho, talvez consiga abrir a cabeça das pessoas, mas tudo no conteúdo só eu acho difícil. O papel fundamental de um centro como este é o combate à LGBTfobia, né? É o combate a qualquer tipo de discriminação contra sua orientação sexual, sua identidade de gênero, né? Mas também a garantia dos direitos dessa população LGBT. E graças às políticas públicas ficou aberta essas portarias. Hoje em dia você pode usar o seu nome social, mesmo não tendo retificado, você pode ir lá e dizer que quer que seu nome social seja usado. E isso ajudou muito a muitas meninas, inclusive no cartão do SUS, que hoje em dia você consegue colocar seu nome lá, normal. A comunidade LGBT já conseguiu muita coisa, né, para a própria comunidade. Então, para todo mundo já está bem, né? Assim, para mim, as políticas de hoje não me servem mais, porque assim, eu não tenho o que ganhar com política LGBT. Eu posso levantar a bandeira, entendeu? Porque assim, são sempre causas, são sempre meninas novas que precisam de assistência, de uma palavra. Como esse problema que tem assim, nas novas sexuais, que elas usam medicamentos sem prescrição médica, que são uma coisa de muito risco, né?
Mas no mais eu não... Por enquanto tá cedo para falar de política, porque eu ainda não me entendi ainda, não entendi muito para onde vai e para onde vem. Eu sei que tá andando, né? Tem muitas conquistas, isso aí sim. Eu acredito que a pessoa trans, uma das principais solicitações dela, uma das principais vontades delas é a retificação do prenome, né? Que é uma construção de uma identidade que ela já tem feito concretizada. Ou seja, ela já é chamada por aquele nome, ela já é conhecida por aquele nome, ela já se entende há muito tempo, desde sempre, por aquele nome, mas no seu RG ou no seu registro tem um nome que não tem nada a ver com aquela pessoa que a gente está vendo, né? Então, essa é uma das grandes conquistas para as pessoas trans. E essa é uma das referências maiores aqui no Centro LGBT do Recife. Eu fui uma das primeiras mutirão a dar entrada aqui no centro. Eu não trabalhava aqui. Isso foi há 2 anos e meio. Eu esperei tudo isso. Todas as meninas conseguiram, menos eu. Não sei porquê. Eu acho que fui a sorteada do bando. Tiveram 4 mutirões e eu fiquei. Todos os mutirões conseguiram a retificação e eu lá. Quando eu fui lá, eu fui descobrir que... Só fui descobrir porque eu fui lá no fórum, que foram me procurar com nome civil. E, na verdade, nesses mutirões de nome, eles botam, não é nem nome social, eles botam, entre aspas, apelido ou vulgo Carla. E foram me procurar, não me chamaram por esse nome, me chamaram pelo nome civil, que estava lá na minha documentação. E a minha vizinha de frente disse que não me reconhecia, que ninguém me reconhecia com esse nome mesmo. Ela disse que não morava essa pessoa lá. E o oficial de justiça voltou, chegou aí no fórum e arquivou meu caso. E não me ligou, não fez nada. Aí eu só descobri porque eu fui lá. E eu tive que chegar lá, tive que dizer que eles tivessem mais cuidado, porque se fosse continuar desse jeito, nunca ia para frente. Porque se eu chego num canto procurando por uma pessoa, volto para trás e arquivo, nunca vai andar o processo da retificação. Então, eu expliquei a eles que tinha que ter, pelo menos como eles quisessem, o, entre aspas, apelido fulana, porque só assim encontrar a pessoa, e assim até hoje está sendo, né? Mas eu tive que passar por esse aperreio todo. Não, eu não tenho nome social, eu tenho nome oficial. Porque, assim, hoje em dia está tudo mais fácil, mas na época, depois da cirurgia, foi o seguinte. Antigamente, quando você fazia cirurgia de troca de sexo, no documento, a lei te dava que você escrevia próprio que você era operada ou transexual operada, não escrevia que você era do sexo feminino, mas aí, até então, a lei viu que eles conseguiram mudar, porque estava completamente errado. Eu fiz a cirurgia na Tailândia, em Bangkok, na Tailândia. Então, assim, ele é considerado o melhor médico do mundo, Dr. Kamal. Justamente pelo laudo médico, onde na cirurgia ele explica todos os pontos precisos de como que é o órgão feminino, que é citado em 5 pontos. É um exemplo, né? Ele é o único no mundo que faz, digamos, a vaginoplastia completa, grandes lábios, pequenos lábios, o clítoris, uretra e o canal vaginal. E os outros médicos, geralmente aqui, por exemplo, a maioria do Brasil, eles não estão assim tão evoluídos. Então isso é uma coisa que pesa muito, porque as pessoas praticamente no Brasil eu vejo mais como cobaia, entendeu? Assim, porque claro, se eu corto um cabelo todo dia, no final do mês, eu vou ter muito mais experiência com que alguém que faz um cabelo por ano. Então a comparação é a mesma. Quando eu fiz a cirurgia, que eu fui dar entrada nos documentos, então justamente por conta desse laudo, do juiz leu nessa cláusula que a cirurgia era feita A, B, C, D, com 5 pontos exatos do órgão feminino, o juiz trocou meu nome com 19 dias. Muita gente vai em posto de saúde, aí chega e diz, olha, tá aqui minha identidade, mas eu tenho o cartão do SUS e no meu cartão do SUS tem um nome social. Quando você me chama pelo nome social. Aí a funcionária simplesmente ignora. E na hora de chamar, é Paula que está ali, né? Que ela se identificou como Paula, e a pessoa chama José Maria, José Antônio. Aí todo mundo espera que se levante um homem e tá lá Paula toda constrangida para se levantar.
Né? Tem casos aqui tem gente que com a identidade de gênero de mulher e vai com uma amiga, porque se chamar o nome de homem, que eles se levam até o amigo. Sabe essa coisa de você ficar tentando se adequar a uma coisa que é errada, que estão fazendo errado, né? Que eu fui fazer a troca do CPF na Receita Federal. Do início ao fim, eu sofri transfobia que eu fiquei chocado. Eu fiquei tão impressionado que eu cheguei a me sentir mal no dia. Por mais que eu tive o acolhimento dos meus amigos, mas eu me senti muito mal. Porque não é algo que você espera de um órgão que está preparado ou não está preparado para te receber ali, né? Eu acho que se há uma demanda muito grande para receber a gente, eles têm que ter um mínimo de respeito e não tiveram. Dentro do nosso calendário anual, a gente faz cerca de 3 balcões da cidadania no ano. Normalmente no começo, no meio e no final do ano. Podendo ser mais balcões. E dentro desses balcões tem a temática de emprego e renda. Ou seja, a garantia da inserção do LGBT, principalmente as pessoas trans, que têm a maior dificuldade, né, mas todo o segmento no mercado de trabalho. Porque eu pretendo fazer gastronomia. Adoro cozinhar, adoro mesmo. Mas se eu não tiver, acho que um empurrãozinho a mais de outras pessoas, eu posso chegar no mercado de trabalho só com o que eu estudei, com o que eu me formei perante uma faculdade, entendeu? É muito complicado, como dizem, né? Não basta ser eu. A gente tem parceria com a Contax. A Contax sempre vem fazer a avaliação, né, o processo de seleção, e a partir daí essas pessoas são encaminhadas. Hoje tem algumas pessoas que já foram, que estão trabalhando na Contax ainda, principalmente pessoas trans, que foram encaminhadas pelo centro, nessa parceria. A gente tem a rede Mona Lisa, né, que é uma rede de cadastramento também das pessoas trans. A gente tem o próprio serviço municipal, que é a Agência de Emprego e Renda. E aí a gente faz o cadastramento dessas pessoas nessa agência. Na hora, se ela já tiver o perfil de alguma vaga de emprego, ela já recebe uma carta de encaminhamento e vai pro emprego. Pelo fato de que já ter trocado de sexo, já ter trocado de nome, então, assim, para mim fica mais fácil não ser excluída de algum trabalho, né? Porque a gente, querendo ou não querendo, sempre tem um preconceito. O preconceito ela não vai morrer nunca, porque o preconceito, independente das políticas, o preconceito é uma coisa que está dentro de você. Então, se você não mudar, lei nenhuma e política nenhuma vai mudar. Eu fiz a entrevista, passei, ela disse, você foi excelente. Eu disse, tá. Ela disse, aguarde só um pouquinho. Eu disse, tá. Aí ela foi lá pra dentro, demorou. Daqui a pouco ela voltou, ela disse pra mim, olha, você passou, só tem um probleminha. Eu disse, qual? Ela disse, você vai ter que raspar a cabeça. Aí eu disse, raspar a cabeça? Ela disse, sim. Eu disse, eu vou trabalhar com cabelo, é? Ela disse, não, mas querendo ou não, é com o público e vai chocar, né? Ela disse assim mesmo pra mim. Eu disse, tá, e se eu raspar a cabeça? Lá era uma farda, tipo uma camisa baby look. Eu disse, tá, e se eu raspar a cabeça, os pretos eu vou botar onde? Ela, então, infelizmente, você não vai ficar. Eu disse, tá bom. Peguei meus documentos, que ela me devolveu de novo, e fui-me embora. Eu trabalho contra pessoas LGBTs e esse preconceito ele se acentua assim, de forma muito mais gritante quando a gente fala das pessoas trans. E principalmente quando essas pessoas trans ainda não adequaram os seus documentos à sua identidade de gênero. Né? Isso é de fato. Mas para muito além disso, a gente tem todas as identidades e todas as orientações sexuais sendo vítima de bullying no trabalho, né? Vários tipos de piada discriminatória. E as pessoas LGBTs, normalmente, elas precisam cotidianamente comprovar uma dupla competência para poder ser visto como tão competente quanto os héteros. Isso ainda é um tratamento injusto, digamos assim. Mas o que a gente entende também é que não basta só encaminhar essa pessoa para o mercado de emprego, a gente precisa qualificar ela. Então, também durante o ano inteiro, a gente vem fazendo cursos de qualificação profissional. A gente tem que inserir essa
como é que eu posso dizer, essa empatia, né, pelos outros, né, independente da sua sexualidade. A gente tem que aprender a respeitar o próximo, enxergar ele como um ser humano, enxergar ele como um profissional, né, um ser capaz, né, de trabalhar, de se comunicar, de se integrar com as outras pessoas, independente das suas escolhas. Né? Então, eu acho que o bom de trabalhar isso seria a conscientização, né? De mostrar realmente como cada um trabalha, a forma como cada um trabalha, e que independente da sua sexualidade, independente das suas escolhas, é um ser como qualquer outro que está ali e que pode agregar e muito. E hoje a gente tem um pouco mais de entendimento, mas ainda falta muito entendimento, né? O próprio segmento às vezes não se entende. Então, é gay, mas não pode ser gay afeminada. É gay assim, é gay desse jeito, é lésbica assim, mas pra quê, né? Dentro do próprio segmento e fora também, né? Há hoje, eu acho que uma própria formação dentro do segmento, entre nós LGBTs, do que somos, né, do que a gente é. A academia não pode ser um ambiente elitizado. Entendemos que a academia tem que ser um ambiente, um espaço de ocupação dos movimentos sociais, e lá a gente tem que ter uma discussão transversalizada. E essa transversalização passa necessariamente por questões de raça, questões de gênero, questões de identidade de gênero, orientação sexual, laicidade do Estado. E aí só assim a gente consegue construir uma sociedade efetiva para trabalhar com as diferenças em todos os espaços. Tudo começa com a educação. A evolução de cada um, porque cada um cuida da sua evolução, né? Tipo assim, eu para poder olhar os teus defeitos, eu tenho que olhar primeiro se eu sou perfeito. Como não existe ninguém perfeito, então a gente não pode, quem pode atirar uma pedra? Ninguém. Então é uma coisa que existe já da Bíblia, que tem que ser passado para a prática, né?